Hoje tem convidada especial aqui no nosso gabinete, a Ana Manfrim, terapeuta, minha amiga queridíssima aqui de Uberlândia, né, Ana? Seja amiga querida. Muito bem-vinda aqui no nosso gabinete. Vou pedir para você deixar um like, né, Ana, aqui desse vídeo, para ajudar a gente a chegar mais adiante. E a conversa aqui é muito necessária. Muita gente me pergunta sobre abordagem, como escolher abordagem. E eu vou invadir esse vídeo para te dizer que às vezes a gente prefere fugir da palavra abordagem dentro das perspectivas dialógicas, porque a abordagem às vezes pressupõe a ideia de uma explicação sobre as pessoas, né? De uma teoria dada a priori que vai explicar o que aquela pessoa é, que vai tratar aquela pessoa, que vai olhar para as faltas daquela pessoa. Então, tanto numa perspectiva existencial humanista, né, a gente prefere o nome perspectiva por causa disso, para fugir da ideia de uma noção explicativa. Agora eu deixo você de volta com o vídeo. Então, fazer essa pergunta para Ana, como ela escolheu a abordagem dela, né? E para a gente até falar mais do construcionismo aqui, como que você escolheu a sua abordagem? Por quê, Ana? Obrigada, né, primeiro, pelo convite de estar aqui. É muito importante para mim estar nesse lugar que para mim é tão potente como o nosso gabinete. Obrigada a vocês que estão assistindo também. Eu acho que para mim é impossível, acho que a gente começa por aí, né? O construcionismo é uma abordagem ou não é? Existem algumas implicações teóricas em dizer sobre isso, mas eu gosto de pensar que para além dessa denominação, né? Eu acho que a minha própria história com o construcionismo me conta de por que eu escolho trabalhar com o construcionismo, né? Então acho que eu começo pela ideia de um encontro. E o construcionismo parte muito dessa ideia do relacional, do encontro, né? Do que acontece no encontro. E é muito disso que também acontece quando eu escolho, assim. Acho que tem uma questão muito pessoal da minha própria história, né? Que eu tinha alguns marcos dentro da minha história que eram de sofrimento, assim, né? De processos desafiadores que eu vivi. E que eu lembro de, até antes de entrar na psicologia, assim, de me perguntar: não é possível que essa é quem eu sou, né? Essa ideia do eu, assim. De um eu pronto, de uma essência. Isso, dessa personalidade fixa, imóvel, né? Que se faz lá na infância e quase que não existe mobilidade ao longo da vida. E era muito sofrido para mim pensar, então, assim, então é isso que eu sou, né? E eu lembro que ao longo do que eu fui estudando, assim, quando eu estava na graduação, eu estudei outras teorias antes, tinha coisas que faziam sentido para mim, mas eu também fui começando a me incomodar com a ideia de que existia um jeitão de ser psicólogo, que muitas dessas abordagens iam contar, assim, né? Que iam quase que até desde a roupa que você usava, do que você tem que balançar a cabeça do jeito certo, das expressões que você tem que usar e etc. E eu lembro que eu fui começando a sentir um pouco desse incômodo com essa ideia da norma, assim, né? Então, quando eu juntava essa ideia do não é possível que é assim que eu sou, e não é possível que ser psicólogo é só desse jeito, assim, né? Tem essa cara, eu me encontro com uma teoria que vai convidar a gente a pensar sobre um self relacional, né? Sobre diferentes jeitos de transitar no mundo, sobre diferentes versões que a gente ocupa no mundo, né? Quem sou eu, Ana Flávia, psicóloga? Quem sou eu, Ana Flávia, amiga? Quem sou eu, Ana Flávia, conversando com vocês aqui hoje, né? E quem eu me torno também nessas conversas, principalmente, né? Quem eu posso vir a ser, assim. Gosto dessa expressão, vir a ser. Será por quê? Então, eu acho que o meu encontro com o construcionismo tem muito disso, assim, né? De uma teoria que me conta da possibilidade da transformação, da potência dos encontros, das relações e do que isso tudo pode proporcionar nas nossas vidas, assim, né? Desse encontro com a comunidade, com diferentes comunidades, e como que isso também não, né? Como isso fundamentalmente
nos constitui. Assim. E se você fosse explicar pra gente aí em um minuto ou menos o que é construcionismo? O que é construcionismo? Vixe Maria, e essa é a pergunta de $1 milhão, assim, milhão de né, dólares. Gabi? Mas se eu for explicar em poucas palavras, né, a gente vai partir dessa ideia da construção social. Então, a premissa básica de que os nossos processos, eles são construídos ao longo do tempo, né, a partir das relações sociais, mediados pelos discursos e pela linguagem, e datados historicamente, né? Então, ser psicólogo em 2021, acho que a gente está aqui, por exemplo, entendendo como é muito diferente de ser psicólogo na década de 80, né? Que desafios são esses? Como que se construir psicólogo, por exemplo, é necessariamente mediado pelos processos sociais, pelas construções da linguagem, pelo como a gente conversa, pelo conhecimento que a gente produz sobre isso. Então, é uma teoria que está intimamente, né, relacionado com os contextos, com o discurso e com as relações. Adorei, adorei. E uma coisa que eu falei no vídeo da Neftali, que eu queria trazer novamente aqui, a propósito, assistam um vídeo que a gente gravou, né, Neftali e eu aqui, amiga e construcionista também, sobre a diferença entre a perspectiva existencial humanista e o construcionismo. Eu consigo ver, né? O que eu consigo ver de diferença é especialmente a importância, assim, cada vez mais vocês dão lugar para conversar sobre como é a conversa, né? Sobre como esses pacientes têm conversado dentro das relações deles, né? Então, quando eu me pego usando alguns aspectos e recursos do construcionismo, eu me vejo nesse lugar de pensar as conversas e repensar sobre os modos de conversa. Isso. É a gente partir desse entendimento, né, de que terapia é uma forma de conversa e a gente estar muito atento ao que estamos produzindo quando estamos conversando desse jeito ou de outro jeito. Que os lugares, né, que a gente dá para o outro dentro dessa conversa, né? E eu gosto muito da Teresa Cristina Ertal, que é uma autora existencialista, ela até vai chamar de terapia vivencial, né? Vai trabalhar com o Sartre. E aí ela diz, né, sobre esse lugar fechado que a gente dá às vezes pro outro. E aí o outro não consegue sair desse lugar e a relação não se transforma, porque eu só dou um lugar pro outro ocupar dentro dessa conversa, né? E aí entraria em lógicas acusativas, lógicas reativas, um monte Exatamente, né? Então essa, de novo, a gente volta lá para aquilo que eu falei no começo, né? Dessa ideia do eu fechado, autocentrado e que eu também quase que não tenho acesso, assim, né? E que, enfim, acho que esse é o convite, é talvez a gente pensar que aberturas que a gente pode promover nas conversas e quando a gente promove essas aberturas, o que acontece conosco, porque eu acho que essa também é uma parte muito importante do construcionismo, assim, né? Que é entender de diversas formas de práticas que estão associadas a ele, né? Que é entender que o processo terapêutico também é um processo de transformação mútua, né? Que quando estamos conversando, eu não modifico o outro, mas nós dois necessariamente somos modificados por essa conversa que temos. Né? Amei, gente. Quero aprender mais com essas mulheres maravilhosas, por favor. Bora juntas. Né? Com certeza. Muito obrigada pela sua presença aqui, viu, Obrigada, Ana? você, muito obrigada. E um beijão em todo mundo. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Um beijo, gente. Beijo. Como terapeuta, eu busco recursos para minha prática clínica nos estudos, nos livros, mas também nas minhas colegas terapeutas, e é por isso que eu quero apresentar para vocês duas pessoas tão competentes e tão especiais na minha prática clínica. Eu sou Ana Flávia Manfrim, eu sou psicóloga, mestre em psicologia e mediadora de conflitos. Trabalho com construcionismo social e várias das abordagens práticas sensíveis a esse movimento teórico. Eu sou Neftali Centurion, sou psicóloga, mestre e doutoranda em psicologia em práticas sensíveis ao construcionismo social. Olha um pouquinho do que a gente preparou para vocês nesse curso. E fique atento às redes sociais do nosso gabinete para saber como se inscrever.